O Lula e sua trupe são sim uma praga de gafanhotos. Eles estão destruindo a economia, destruindo a estabilidade do país, destruindo as oportunidades de emprego, destruindo as instituições, destruindo a segurança jurídica, destruindo o mercado, destruindo as empresas, destruindo os postos de trabalho, destruindo os programas sociais, destruindo a moral e a ética do Brasil. Para mostrar que estava saudável, saiu mentindo do hospital. E eu vou mostrar para vocês, ponto a ponto, cada mentira do descondenado. Lula começou dizendo que teve dor de cabeça. Na sequência, seus passos ficaram mais lentos. Foi aí que os médicos descobriram a gravidade. E logo depois ele falou o seguinte, dá uma olhada no vídeo. A minha maior vontade era trazer o Brasil de volta à normalidade. A normalidade democrática. Fazer voltar a funcionar o respeito entre as pessoas, fazer voltar o respeito entre as instituições, sabe? Cada um cumpra com o seu papel, cada macaco no seu galho, tudo ficará resolvido na espécie. E eu voltei para dizer que nós vamos fazer um grande governo. Nós plantamos até agora, recuperamos tudo que tinha que recuperar. Vocês sabem a quantidade de coisa que estava desmontada nesse país, porque na verdade o Brasil não teve um governo de 2019 a 2022. O Brasil teve uma praga de gafanhoto que resolveu destruir os valores desse país, o respeito à democracia, o respeito às instituições, o respeito à governabilidade desse país. O Brasil voltou à normalidade, realmente voltou. Toda semana eu mostro aqui um escândalo de corrupção, é Ministério da Cultura, é SECOM, é cargo para sindicalista, guerrilheiro, déficit estatal. O Brasil voltou à normalidade do PT, que é simplesmente a normalidade do caos. Como assim? Respeito às instituições, cada macaco no seu galho, se é cada dia um ministro dando uma decisão estapafúrdia, interferindo na decisão de outros poderes. É uma decisão monocrática que derruba repasse de emenda ao Congresso, é a corte legislando e derrubando leis aprovadas nas duas casas legislativas de acordo com o interesse ideológico do atual governo. Falar em respeito às instituições é algo no mínimo estranho de se dizer. Aí o Lula fala que o Brasil não teve um governo de 2019 a 2022, teve uma praga de gafanhotos, mas será? Olha só, primeiro ato do governo Lula, derrubar o decreto de armas impostas pelo governo anterior. Segundo, retirar o Brasil da Aliança Internacional Anti-Aborto, ou seja, ele já chegou esquartejando os avanços da gestão Bolsonaro. E terceiro, vamos aos números. 2019, dólar R$ 4,00. 2024, dólar R$ 6,10. 2022, lucro nas estatais. 2024, déficit de 7,7 bilhões de reais. 2019 a 2022, sem taxa de blusinhas. 2024, até 90% de imposto. Ou seja, o Lula e sua trupe são sim uma praga de gafanhotos. Eles estão destruindo a economia, destruindo a estabilidade do país, destruindo as oportunidades de emprego, destruindo as instituições, destruindo a segurança jurídica, destruindo o mercado, destruindo as empresas, destruindo os postos de trabalho, destruindo os programas sociais, destruindo a moral e a ética do Brasil. E aí mais tarde ele deu uma entrevista no Fantástico dizendo que os acusados de golpe de Estado em 2022, numa citação clara ao Braga Neto, tivessem a oportunidade de defesa que ele não teve quando foi preso por ter sido acusado pelos crimes apontados pela Lava Jato, mas ele foi desmentido pelo próprio Fantástico. Dá uma olhada. Eu fiquei chocado e eu vou te dizer uma coisa. Eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso, condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça, né? O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve um direito de defesa? Veja, eu não tive direito de defesa. Eu não tive. Eu fui preso primeiro, para depois eu me defender. Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá, com participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. Na época, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado. E o presidente foi solto. O legal é que a Globo utilizou um raro lampejo de lucidez e fez um recap na fala do Lula, mostrando que ele estava mentindo. Pô, o Lula teve ampla defesa. Ele recorreu, ou seja, ele se defendeu, perdeu, recorreu, perdeu. Ele teve ampla defesa, foi preso em segunda instância porque era a decisão daquela oportunidade. Depois revisaram a decisão para garantir que ele saísse e deram os direitos políticos para o cara. Acabaram com a segurança jurídica do país porque o sistema quis devolver ele para a presidência da República. A rebatida da Sônia Bride foi incrível. Vamos destacar ela, inclusive. Dá uma olhada. Presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso, condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça, né? O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve um direito de defesa? Eu acho que a cirurgia na cabeça do Lula fez ele esquecer que ele nunca foi preso preventivamente, algo que aconteceu agora com o Braga Neto, por exemplo.
Ele foi condenado em 3 instâncias, passou por 9 magistrados, ele apresentou centenas de recursos e ele foi descondenado por uma manobra jurídico-política sem ser inocentado. E aí o Lula mentiu de novo, ele disse que ninguém no mercado tem mais responsabilidade fiscal que ele. Só que vamos relembrar o que o Lula falava do teto de gastos? Ele dizia que era estupidez e que iria revogar, ou seja, ele avisava que ia endividar o país e a gente vinha falando que ele ia fazer isso. O interessante é que ao final da entrevista, a equipe médica do Lula interrompeu justamente no momento que ele estava ali a alegar a sua inocência. E aí, por questões médicas, tudo aquilo foi interrompido porque não era conveniente pro cara, que agora vai ser assim. Quando for bom para ele, ele tá bem, vai ter a saúde de 18 anos. Quando for ruim, minha cabeça tá ruim. A grande verdade é que seria melhor se ele continuasse no Sírio-Libanês. E aí, olha que interessante que saiu no DCM, que esse bloguinho. Moro e a mulher usam Fantástico para atacar Lula na Lava Jato e apanham de juristas. Que juristas? Os juristas do Prerrogativas? Só que aí eu quero relembrar esse blog que o William Bonner foi quem disse completamente de uma maneira desnecessária que o Lula não devia nada para a justiça. Tem vídeo, dá uma olhada. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. A grande verdade é que na briga entre o Lula e a Globo, eu torço mesmo pela briga. E agora, só para encerrar, gente, eu quero lembrar a todos vocês, cidadãos de bem, que o Lula, que fala tanto do Viva o SUS, foi se tratar no Sírio-Libanês. Esse brasileiro aqui, que paga a conta do Lula, morreu numa UPA, numa UBS, esperando atendimento. Morreu sentado, aguardando para ser atendido. Esse é o Brasil que o Lula entrega para o povo.